على موعد يأتي الصيام بفضله فيا راغبا. Assalamu alaikum. Bem-vindos e bem-vindas ao Olhares Islã. Chegamos ao quarto episódio da série O Islã e os Muçulmanos. Além dela, vamos apresentar temas importantes em outras 3 séries: sociedade, personalidades e cultura e costumes. Neste vídeo, vamos falar sobre 4 características próprias da religião. Afinal, o que diferencia o Islã das demais religiões? Para facilitar nosso aprendizado, vamos contar com o irmão Diego Regis, o Daoud, membro da diretoria da Mesquita Virgem Maria, em São Paulo. Assalamu alaikum. A principal característica exclusiva do Islã é o monoteísmo puro. O monoteísmo é a crença em um único Deus, que também está presente em outras religiões. No entanto, na crença islâmica, o monoteísmo acontece na sua forma mais pura, sem associar nem outra pessoa ou símbolo a Deus. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. É essa singularidade de Deus que o muçulmano afirma na primeira parte do testemunho de fé, pronunciando no momento da sua entrada no Islã para aqueles que decidem se tornar muçulmanos, e que se resume na frase cujo significado é: não há outra divindade além de Allah. Vale a pena lembrar que o nome Allah é apenas a palavra em árabe para designar Deus, assim como God é a palavra da língua inglesa para Deus. Os muçulmanos utilizam o nome Allah para se referirem a Deus pelo fato de o Islã ser uma religião que foi revelada por ele à humanidade em idioma árabe. Essa frase orienta toda a crença e pensamento islâmico. Isso significa que o muçulmano adora a Deus único, sem qualquer parceiro ou necessidade de intermédio de outras pessoas, rituais ou objetos. Dessa forma, há uma comunidade de apoio mútuo entre as pessoas, porém, cada fiel adora a Deus de forma individual, sem ter nenhuma hierarquia religiosa ou indivíduos considerados mais especiais ou mais próximos de Deus. Em segundo lugar, outra característica que diferencia o Islã das demais religiões é a prática religiosa. O Islã propõe ao ser humano um sistema de vida completo, baseado na vontade divina. Um sistema tão completo que abrange orientações de etiqueta, vida familiar, alimentação, além de assuntos mais abrangentes como convivência em sociedade e sistema político. A partir dos relatos da vida do último mensageiro de Deus, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, podemos ter o melhor exemplo de como devemos nos comportar, nos vestir, comer, de como tratar os nossos familiares e até mesmo de como tratar os animais. E no Sagrado Alcorão, encontramos também regras reveladas para o funcionamento da sociedade, como questões jurídicas sobre a divisão de herança e o divórcio. Além de temas como a igualdade entre todos os seres humanos, um tema que só passou a ser pensado no Ocidente no século XVIII, mais de 1000 anos após a revelação do Alcorão Sagrado. Além disso, diferente de outras religiões, o sistema de vida proposto pelo Islã é universal. Isso significa que não se destina apenas para um povo específico ou para uma época específica da história, mas sim para toda a humanidade, em todas as épocas, sem se tornar desatualizado diante do avanço tecnológico e da complexidade da vida moderna. A terceira característica que diferencia o Islã das demais religiões é o Alcorão Sagrado. Essa mensagem revelada por Deus é especial em muitos aspectos, mas podemos destacar 2 particularmente importantes em relação às revelações presentes nas outras religiões. Primeiro, o fato de o Alcorão ser uma perfeição única de linguagem, estilo, eloquência e beleza da sua recitação, incomparável com qualquer obra literária árabe do século VII da Península Arábica e que continua a surpreender estudiosos da língua árabe até hoje. Segundo, o fato de o Alcorão apresentar a descrição e explicação de fenômenos naturais, tais como a atmosfera terrestre, a formação de nuvens e a descrição da formação do embrião humano.
fatos que eram desconhecidos pelas pessoas e até mesmo impossíveis de serem observados para a tecnologia daquela época. Além disso, o Alcorão revelado e preservado por Deus permanece o mesmo até a atualidade, como podemos comprovar pelos manuscritos preservados desde a segunda metade do século VII e início do VIII, que trazem o mesmo texto corânico que podemos ler em qualquer cópia do Alcorão em árabe, hoje. E a quarta característica que podemos destacar como diferencial do Islã em relação às demais religiões é o fato de esta ser a religião que mais contribuiu para o desenvolvimento da ciência, tecnologia, medicina, direito e de vários outros campos do conhecimento em geral. A crença no monoteísmo puro levou os primeiros muçulmanos a investigarem o mundo e tudo o que era desconhecido, sem o medo de estar provocando a ira de alguma divindade. O mensageiro de Deus, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, também recomendou a todo crente, seja homem ou mulher, a buscar o conhecimento, fazendo disso uma obrigação religiosa e também um meio para o conhecimento do poder do Criador. Dessa forma, a partir do século VIII, os muçulmanos contribuíram com a formação das principais áreas do conhecimento humano, escrevendo tratados e obras que investigam a fauna, a flora, a astronomia, a geografia terrestre e o corpo humano. E se fizermos uma comparação entre a importância da ciência no Islã e a sua importância no cristianismo, que dominava o Ocidente no mesmo período, encontraremos uma diferença enorme, pois a Igreja Católica Apostólica Romana, na Idade Média, muitas vezes baseava o seu pensamento no estabelecimento de dogmas inquestionáveis, que não permitiam liberdade para o pensamento científico. Esse pensamento ocidental só começaria a se transformar no século XV, quando filósofos e humanistas italianos começaram a se interessar pelo patrimônio grego e romano, recorrendo a traduções dos antigos escritores gregos que haviam sido realizados de forma crítica por filósofos árabes muçulmanos. Dessa forma, a contribuição muçulmana para a construção do pensamento humano é imensurável e é um resultado direto de forma como a religião islâmica encara a vida e incentiva o aprendizado e o pensamento crítico. Obrigado por acompanhar o Olhares Islã e até mais. Assalamu alaikum.